E aí, meu amiguinho, minha amiguinha, mancebinha, mancebinha! Tudo bem? Espero que sim, espero que você esteja aí tranquilo, sossegado, preparado para continuar a estudar a dinâmica impulsiva. E hoje, meus amigos, nós vamos falar de um sistema que é de extrema importância, que é o sistema mecanicamente isolado. Muito bem, antes de falar do sistema mecanicamente isolado, a gente precisa entender o que é a quantidade de movimento de um sistema de corpos. Então suponha que você tenha um sistema de corpos formado pelo corpo 1, que está com uma velocidade V1 nessa direção e nesse sentido, um corpo 2, que está nessa direção e nesse sentido com essa velocidade e tem uma massa M2, a mesma coisa para o 3 e a mesma coisa para o 4. Então nós temos um sistema formado por 4 corpos, cada um com sua quantidade de movimento vetorial, massa vezes a velocidade. A quantidade de movimento do sistema, galera, é a soma vetorial da quantidade de movimento de cada um dos corpos, ok? Então, quando a gente tem um sistema de corpos, que é um sistema de corpos que vai nos interessar, com aquele número, que é aquela quantidade, com aqueles corpos ali, a gente tem a quantidade de movimento do sistema pela soma vetorial de cada um das suas quantidades de movimento, fechou? Ou do momento linear. Muito bem. Agora, existem os casos particulares, né? Por exemplo, duas partículas, dois corpos que estão na mesma direção e no mesmo sentido, se movimentando com a mesma direção e o mesmo sentido. Aí a quantidade de movimento do 1 é assim, na mesma direção e sentido da velocidade V1, a mesma coisa por quantidade de movimento 2, e a quantidade de movimento vai ser simplesmente a soma das duas, porque estão na mesma direção e no mesmo sentido. Outro caso particular seria quando as partículas estão em sentidos opostos, certo? M1 vezes V1, M2 vezes V2, quantidade de movimento 1, quantidade de movimento 2, aí é só subtrair a quantidade de movimento do sistema, de cada um para dar a quantidade de movimento do sistema. Outro que é bastante usual é quando são perpendiculares, ou seja, nós temos um corpo assim, com a quantidade de movimento nessa direção e nesse sentido, e o outro perpendicular. Então está aqui perpendicular um ao outro. Como que a gente faz a soma vetorial para dar a quantidade de movimento do sistema? A gente pode usar a regra do paralelogramo, que a gente vê bastante lá na dinâmica, com estudo de forças, ok? Então a quantidade de movimento do sistema estaria aí, que é a soma, né, de Q1 com Q2, e a intensidade é dada pela raiz quadrada, é o Pitágoras, né? Aplicou o Pitágoras aí, já era. Então essa é a situação em que os corpos estão se movimentando perpendicularmente. Maravilha. Agora vamos lá, vamos para o sistema mecanicamente isolado em si. Quando que um sistema é mecanicamente isolado? Olha só, quando não atuam forças externas, já eu vou contar para vocês o que é cada uma. Quando essas forças externas tem uma resultante nula, ok? Ó, ou não agem forças externas, tem dois corpos lá no meio do espaço sideral, lá sem ação de ninguém, né? Um vai interagir com o outro, sistema mecanicamente isolado. Ou as forças se anulam, as externas, ou elas são tão pequenas que elas podem ser desprezadas, por exemplo, em explosões, tá? Nesses sistemas mecanicamente isolados, galera, a quantidade de movimento do sistema se conserva. Tá? Muito bem. A gente vai falar isso mais enfaticamente em breve. Então, ó, as situações mais comuns onde a gente tem esse tipo de sistema são em explosões e em choques. A gente vai estudar até numa outra aula só os choques frontais. Tá? O que acontece? Vamos lá, vamos identificar o que é uma força interna e uma força externa. Aqui a gente tem um sistema formado por 3 corpos. Esse é o nosso sistema, o A, o B e o C. Esses corpos eles estão sujeitos à força-peso. A força-peso, a força-peso. Quem aplica a força-peso? O planeta. Ok, se é o planeta que aplica a força-peso, o planeta é um corpo externo ao sistema. Não interessa o que acontece com o planeta. Então os pesos são forças externas, aplicadas por corpos que não fazem parte do sistema. Tá? Aqui a gente tem a força de interação entre a parede e a bola. Tá? A parede e a esfera. A parede e a esfera. A parede faz parte do sistema? Não, a gente está analisando o sistema ABC. Então essas forças também são forças externas. São aplicadas por corpos que não fazem parte do sistema.
Agora a gente tem a força de A em B, a reação de B em A. A gente tem a força de B em C, a reação de C em B. E a gente tem, então, essas forças interagindo entre os corpos do sistema, ok? Faltou entre A e C e A. Também teríamos aí duas forças internas, tá? Então essas forças aqui, ó, entre as esferas, elas são forças internas. Já as aplicadas pelos corpos que estão fora do sistema são forças externas. Então é importante a gente identificar essas forças internas, tá? Essas forças internas ao sistema. Então, no slide anterior, a gente falou que um sistema é mecanicamente isolado quando essas forças externas são nulas, ou quando elas se anulam, né? Ou quando elas são desprezíveis. Então fica com isso na cabeça aí, porque agora a gente vai chegar na conservação da quantidade de movimento do sistema, ok? Então vamos lá. Vamos supor dois corpos que estão aqui em contato entre si. E de repente a gente cria uma explosãozinha entre eles. Ou dois patinadores que um empurra o outro. Ou colocar uma molazinha entre o A e o B que vai empurrar eles um para cada lado. Tá? Então o que acontece? Quando esses corpos eles sofrem a ação dessa força interna entre A e B, B e A, a gente vai ter esses corpos se movimentando um para um lado, outro para o outro, por exemplo. Então aqui a gente tem o peso do corpo A aplicado pelo planeta e a normal aplicada pela base, duas forças externas. Aí a gente tem o peso de B e a normal em B aplicadas ao corpo B, uma pelo planeta, a outra pela base, duas forças externas. E aí a gente tem a força que o A aplica em B ou na mola que empurrou e do B em A, um para um lado, outro para o outro. Essas são forças internas. Observe que o peso e a normal acabam se equilibrando, ou seja, caímos num sistema mecanicamente isolado, em que as forças externas se anulam, certo? Em que as forças externas se anulam. E aí o que acontece? O impulso da força 1 para a direita e o impulso da força 2 para a esquerda, né, seria um impulso da resultante em cada uma dessas, em cada um desses corpos. É ou não é? Por quê? Porque se a normal e o peso se anulam, a resultante é o F1 e a resultante é o F1 para o outro lado. Sacaram? Então, o impulso das forças internas, quando eu somo esses impulsos, o que vai acontecer? Vai dar zero. Né? O impulso da resultante interna vai dar zero. A soma do impulso das forças internas vai dar zero. Esse é o grande lance, tá? Em um sistema, o impulso total das forças internas é nulo. É nulo. Esse é um sistema mecanicamente isolado. Por que acontece a conservação da quantidade de movimento? Olha só que bonito. Vamos pegar o teorema do impulso, né? Se eu pego o impulso da resultante, a quantidade de movimento do sistema final e a quantidade de movimento do sistema inicial, se o impulso da resultante é zero, o que vai acontecer? A quantidade de movimento do sistema final é igual à quantidade de movimento do sistema inicial. Aí a gente tem a conservação da quantidade de movimento. Esse é o sistema mecanicamente isolado. Eu vou colocar aqui alguns exemplos para a gente ver, né? Vamos supor em choques, você tem um corpo A e um corpo B, eles vão se movimentar e vão trombar, beleza? Depois eles vão estar se movimentando em outra direção e outro sentido, ok? Se eu somar a quantidade de movimento antes do A e do B, vai dar a quantidade de movimento do sistema. Se eu somar a quantidade de movimento do sistema depois da interação, vai dar a mesma coisa. Ou seja, conservação da quantidade de movimento. Nesse choque, as forças internas são muito mais intensas que as externas. Então a gente pode desprezá-las. Sistema mecanicamente isolado. Olha que bonito. A direção e o sentido da velocidade e da quantidade de movimento depois da trombada. Beleza? Aqui, mais um exemplo, né? Então a gente tem um canhão aqui em repouso tal, e vai meter fogo, bala. Tá? A quantidade de movimento do sistema antes da interação é zero. Tá todo mundo em repouso. Depois, o que a gente sabe da nossa experiência cotidiana? Não que todo mundo fica dando tiro de canhão, né? Mas a gente pode pensar, se a bala vai para um lado, a gente tem o rebote, né? Que é o canhão e para o outro lado. Se eu somar a quantidade de movimento da bala com o do canhão, vetorialmente, o que vai acontecer? Vai dar zero também. Isso é um sistema mecanicamente isolado. As forças internas são muito mais intensas que as forças externas.
Aqui a gente tem quando uma locomotiva é embalada ali, né? Embalada, que eu quero dizer, né? Indo assim sem o motor, né? Vamos dizer, engata num vagão, beleza? Se você pegar a quantidade de movimento inicial do sistema e depois a final, a soma vai dar a mesma. Então, a gente tem a conservação da quantidade de movimento. Outro exemplo que às vezes aparece em questões de vestibular, né? Então, um peixinho tá vindo aqui, se movimentando, a quantidade de movimento do sistema é só dele, depois um engole o outro e aí os dois passam a se movimentar. É como se fosse um tiro num corpo que a bala fica incrustada, né? Que passa a se movimentar junto, beleza? É tipo uma trombada em que dois carros vêm e um fica grudado no outro, depois da porrada. Conservação da quantidade de movimento do sistema. Não confunde a quantidade de movimento do sistema com a de cada corpo. A de cada corpo vai mudar. A do sistema, que é a soma da quantidade de movimento, aí não vai mudar. Certo? Por quê? Porque o sistema é mecanicamente isolado. Então, anota aí. A quantidade de movimento do sistema em um sistema mecanicamente isolado é conservada. Quando as forças externas são zero, quando as forças externas se equilibram, quando as forças externas são desprezíveis e só se consideram as forças internas, a quantidade de movimento do sistema se conserva. Este é o sistema mecanicamente isolado. Beleza, galera? Muito obrigado pela paciência e pela audiência. Vamos à luta, fiquem na paz e até a próxima. Valeu!